Deus abençoe os pequeninos. Henrique vai estrear hoje, né? Eita, chega mais alegre. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós temos alegria, Senhor, de entrar em Tua presença. Nesse primeiro culto, Senhor, que nós temos a honra de oferecer ao Senhor, logo no início, Pai, do primeiro dia da semana. Muito obrigado, Pai, pela força que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo desejo de Te buscar, de Te servir. E agora, Pai, agradecendo pelos louvores, pelas orações que já foram feitos, ofertados a Ti. Agora nós oramos, Senhor, pela Tua palavra, a qual nós iremos abrir, iremos ler e nela meditar, Pai. Nós cremos que ela não é um livro escrito por homens apenas, mas por homens que foram inspirados por Ti a escreverem exatamente o que o Senhor queria que chegasse ao nosso coração. Por isso estamos tão gratos, Senhor, no dia de hoje, porque temos um livro tão especial, tão maravilhoso como este, e temos, Senhor, a nos auxiliar o Teu Espírito Santo, Pai, aquele que nos esclarece a Tua palavra, aquele que nos ilumina, aquele que nos convence, aquele que nos conforta em todos os momentos da nossa vida. Senhor, sabe que os Teus servos, as Tuas servas, têm enfrentado, Pai, e o Senhor tem a solução para cada um dos nossos problemas. Então, confiamos em Ti e entregamos este momento ao Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sairmos daqui diferentes de como entramos, pois tudo isso nós pedimos e agradecemos, não em nosso próprio nome, Pai, mas no nome precioso e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós cantamos um dos louvores que nós entoamos hoje, foi sobre o amor de Deus. E eu queria iniciar fazendo uma pergunta justamente sobre ele, sobre o amor do nosso Pai. Será que Deus ama alguns seres humanos mais e outros menos? Será que Deus ama alguns seres humanos mais do que outros? Você já se sentiu assim? Você já teve essa impressão de que Deus ama mais uns e Deus ama menos outros? Existem pessoas que acreditam nisso e nós queremos meditar um pouco nesse assunto. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre José do Egito. O tema que eu dei para essa série foi José do Egito, uma história de dor, salvação e perdão. José do Egito, a história de José do Egito é uma história que fala muito sobre família, que fala muito sobre relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos de irmãos e irmãs, de patrão com empregado e por aí vai. Fala muito sobre relacionamentos, fala muito sobre erros que muitas vezes nós cometemos uns contra os outros e fala muito sobre perdão também. Então, hoje nós vamos iniciar essa série que eu creio que é tão necessária aos nossos corações. E o primeiro assunto sobre o qual nós iremos meditar hoje é justamente o amor. O amor de um pai por seu filho. O amor de Jacó por José. Então, título da mensagem de hoje poderia ser José Amado. Tem outro nome aí que é Jorge Amado, mas hoje nós podemos chamar José Amado, amado por seu pai. Nós queremos ver que tipo de amor era esse que Jacó tinha por José e que lições isso pode trazer para a minha vida e para a sua vida. Então abra para isso, por favor, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 37. Se no decorrer do nosso estudo você tiver uma pergunta, você tiver um comentário, por favor, não guarde para você, tá bom? Não fique para você. A nossa escola dominical tem essa característica de participação, de ser um momento participativo. Então, você é incentivado a participar. Gênesis capítulo 37, hoje nós iremos meditar apenas nos versos de 1 a 3. Versos esses que falam sobre dois assuntos.
primeiro assunto é a juventude de José. A juventude de José, eu lendo a Bíblia exatamente com a idade que José tinha. 17 anos. E aqui fala um pouco sobre, há poucos anos atrás, né? Aqui fala um pouco sobre a juventude dele. Como foi a juventude de José? Vamos começar lendo os versos 1 e 2. Gênesis capítulo 37, versos 1 e 2 dizem assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. O que você sabe sobre Jacó, o pai de José? Quem pode me dizer uma informação sobre Jacó? Só Jesus na causa. Trabalhou muito pelas suas esposas, né, e depois para se sustentar, é verdade. Jacó foi um homem muito trabalhador, né? Trabalhou inclusive para casar. Só por uma mulher ele trabalhou 14 anos, porque era a mulher que ele amava. E a Bíblia diz, eu li esses dias, que foram como poucos dias, pelo muito que amava, né? Glória a Deus. Mais alguma informação que você lembra sobre Jacó? Ele enganou, né? Muito bem. Inclusive o nome Jacó vem de enganador, porque ele já nasceu tentando enganar o seu irmão, né? Tentando tomar o primeiro lugar do seu irmão. E aí depois ele acabou vendendo um prato de sopa pelo direito de ser o filho mais velho do seu irmão. O irmão estava com fome, desesperado, e aí ele tinha feito um prato de sopa de lentilhas, e aí o irmão pede para ele, aí o besta vai e diz, não, eu vendo, eu troco, né? E aí o irmão com fome acabou vendendo algo tão especial, tão precioso. Irmãos, Jacó foi um neto de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão teve Isaac, Isaac teve gêmeos. A mulher de Isaac não podia ter filhos. Isaac passou 20 anos orando por ela. Depois de 20 anos, a mulher de Isaac tem gêmeos, Esaú e Jacó. Então Jacó era um dos netos de Abraão e ele não deu à luz, ele teve 12 filhos do sexo masculino. Teve uma mulher e 12 meninos. Desses 12, detalhe, esses 12 filhos eram de 4 mulheres diferentes. Não porque ele quis, porque ele amava só uma, mas o pai dele, ou o sogro dele, o enganou, o enganador foi enganado, e ele acabou tendo que casar com 2. Essas 2 deram as suas servas, para que Jacó tivesse filhos com elas. Então Jacó teve 12 filhos, de 4 mulheres diferentes. Um desses 12, um dos últimos, o penúltimo, foi exatamente José. E aqui diz que José, aos 17 anos, contribuía, participava das tarefas de casa. O versículo diz, verso 2, que tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. É interessante esse número 17, irmãos. Existe uma coincidência, não, uma cristoincidência aqui. Por quê? Porque José passou os primeiros 17 anos com seu pai em Canaã. E aí no final da vida, Jacó, o pai dele, vai passar os últimos 17 anos da vida dele com José no Egito. Então a coisa se transforma, né? Se inverte. Mas até aí, nada diferente. Um filho de 17 anos ajudar nas tarefas de casa, tem nada demais. É algo normal, né? Só que aí o final do verso 2 traz uma informação interessante. Vamos ler novamente. Final do verso 2 que diz: e trazia
o quê? Más notícias deles a seu pai. Então, José servia, José ajudava na casa com seus irmãos, até aí nada demais, só que o final do verso diz que além de ajudar, além de trabalhar com eles, José também trazia reportagens dos irmãos para o seu pai. E essas reportagens eram o quê? Reportagens boas ou reportagens ruins? Eram reportagens ruins, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. O que José fazia era certo ou era errado? É certo. É certo o pai dele, errado. Depende do ponto de vista, né, Leandro? Irmãos, digamos assim, denunciar obras ruins, coisas erradas, é errado? Não, a Bíblia diz em Efésios 5:11, para não sermos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então nós não podemos ser cúmplices. O que é alguém que é cúmplice? Não é alguém que comete o crime, mas ele se cala a respeito do crime, né? Ele se cala a respeito do erro. Então a Bíblia diz para nós não sermos cúmplices. Alguém está fazendo algo errado e nós não dizemos nada, nós não repreendemos, nós não ajudamos aquela pessoa a parar com aquilo, então nós estamos sendo cúmplices. Então não é errado eu denunciar, eu ser contra os erros de alguém. A pergunta é, com qual atitude José fazia isso? Com qual atitude José trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai? Será que ele trazia com a atitude certa? Será que ele trazia com amor, né? Pai, meus irmãos. Será que primeiro, antes de falar com o pai, José falava com os irmãos, olha, isso não está certo? Ou será que ele só via e ia lá cochichar para o seu pai? Pai, você não sabe o que eu vi, pai. De novo. Outra pergunta. Será que os irmãos de José só faziam coisas erradas? Porque aqui só diz que ele trazia más notícias. Mas será que só tinha más notícias para ele trazer? Será que os irmãos não acertavam em nada? Então, irmãos, essas são perguntas que dão a entender que o autor bíblico está, de certa forma, sendo contra o que José fazia. Porque, como eu disse, não é errado você trazer más notícias de alguém a outro alguém. Vai depender muito da sua atitude com aquilo. Aí eu fiquei me perguntando, e eu? O que é que eu tenho falado a respeito dos meus irmãos? Né? O que é que eu tenho falado para o meu pai? Como eu tenho me referido a outras pessoas? Como você tem se referido a alguém da sua família? A alguém da sua igreja? Né? A alguém do seu trabalho? Eu não sei quem, mas alguém disse uma frase que eu acho interessante. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando alguém fala de outro alguém, eu sei mais de quem fala do que de quem é falado. Porque muitas vezes quem fala demonstra que está sentindo algo ruim, uma atitude ruim em relação a outra pessoa. Né? Não sei se foi Freud, sei que foi um estudioso que falou essa frase. E muitas vezes é verdade, irmãos. Quando nós vamos falar de alguém, muitas vezes nós não estamos expondo só o alguém, nós estamos nos expondo. Nós estamos mostrando quem nós somos. Nós estamos mostrando o que nós estamos sentindo em relação a essa pessoa. Se nós somos pessoas honestas, se nós somos pessoas corretas, se o nosso coração está cheio de amor ou cheio de ódio. Então, muitas vezes, tenha cuidado. Você está falando de alguém, mas, na verdade, você está dizendo mais a respeito de você mesmo do que mesmo deste alguém. Né? Talvez você está ferido com ele, você está ferida com essa pessoa. Então, você está se expondo ao falar de outra pessoa. Né?
Não estou aqui de forma nenhuma defendendo os irmãos de José. A gente vai ver que eles eram muito errados mesmo. Mas, irmãos, nós não podemos ignorar o fato de que provavelmente José contribuiu para os problemas na família. A gente fala muito sobre os irmãos de José, né? Como eles erraram com ele, de fato, vamos ver que eles erraram muito. Mas e José? Será que a forma dele agir, será que a forma dele falar também não contribuiu para a raiva dos irmãos dele vão ter dele? Muitas vezes nós queremos colocar a culpa nos outros, né? Ah, mas fulano não vai com a minha cara. Ah, mas fulano não me respeita. Fulano não me dá a paz do Senhor. Mas e nós? Como é que nós temos agido para com essa pessoa, né? Como é que nós temos falado com ela? Estamos fazendo de forma diferente? Então, irmãos, tem muita coisa para a gente aprender aqui sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos relacionamentos. Então, José trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai. Então, aqui nós vemos resumida a juventude de José. Ele ajudava em casa, mas também cometia os seus erros. No meio dos acertos, tinha erros, né? Como todo pecador é. Aí o texto fala agora sobre o amor de Jacó por seu filho José. Verso de número 3. Alguém lê aí. Gênesis 37 e 3. Só uma pessoa. Eita, esse versículo é um dos mais famosos da Bíblia, né? Jacó amava José. Algo demais? Um pai amar seu filho? Não, tem que amar, né? Tem que amar. É? Qual é a tua versão, Ribeirinho? Corrigida? A tua também, Israel? Tem que olhar no original também. Porque normalmente, irmãos, quando a Bíblia quer falar do erro de alguém, ela coloca o nome antigo dessa pessoa. É verdade. Tu leu Jacó? Tu leu Israel? A minha também é Israel. Também, né? Não, foi Israel. Olhando aqui, realmente é Israel. Porque assim, irmãos, talvez o autor está querendo chamar a atenção para o fato de que, mesmo sendo alguém a quem Deus deu tanto, né, transformou de Jacó em Israel, ainda assim ele vai cometer erros. Né? E aí, não é errado um pai, são dois nomes, viu, da mesma pessoa, Jacó e Israel. Jacó é o nome antigo, Israel é o nome que Deus deu para ele. Como muitas vezes Deus fez na Bíblia, né? Era Abraão, Deus colocou Abraão. Era Sarai, Deus deu Sara. Era Cefas, Deus colocou... Não, era Simão, Deus colocou Pedro. E por aí vai. O problema, irmãos, é que Israel não tinha só um filho. Israel tinha 12. Porém, ele amava um mais do que os 11. Esse é o problema. E aí nós podemos dizer que Jacó tinha um filho predileto. Jacó tinha um filho preferido. Como infelizmente muitas vezes acontece, né? Infelizmente nós vemos isso em muitas famílias. Às vezes os pais têm um filho predileto, às vezes o pai tem um, a mãe tem outro. Às vezes os filhos preferem ou o pai ou a mãe, né? Exatamente. Tem um filho que só respeita o pai, tem filho que só respeita... Não, se a minha mãe disser, eu não faço não. Não, mas o que o papai diz, né? Só respeita um dos dois. O que a Bíblia diz? Honra o teu pai e a tua mãe. Interessante. A Bíblia não diz
ela enfatiza, ela não diz honra teus pais, honra o teu pai e a tua mãe. Então temos que honrar os dois. E o pai que ama a Deus, a mãe que ama a Deus, vai ensinar seu filho a amar o outro também. Né? Obrigado. Você estava precisando mesmo, né? Tá. Então, às vezes tem pai que se orgulha, né? O filho só respeita o pai. Não, não é para ter orgulho não, porque ele está desobedecendo a Deus. Se Deus manda ele amar a mãe também, ou honrar a mãe, eu tenho que ensinar. Da mesma forma a mãe. Às vezes os filhos se apegam mais à mãe. A mãe tem que ensinar respeito de seu pai, menino. Né? Então, infelizmente, nós vemos isso muito. Recentemente eu assisti uma série que retrata a família real britânica. E até na família dizem, né, quem era o predileto da rainha, quem era o predileto do rei. Então nós vemos isso muito em famílias. Inclusive, como a Rivani falou, o próprio Jacó tinha sido vítima disso. O próprio Jacó tinha sido vítima disso em relação ao seu pai. Alguém lê para mim? Gênesis, capítulo 25, verso 28. Quem encontrar primeiro pode ler. Gênesis 25 e 28. Quem são esses aí? São os pais de Jacó. Aí lá diz que Isaac, o pai dele, amava Esaú. Aí olha o motivo, irmãos. Porque se saboreava da sua caça. Olha o egoísmo de Esaú, né? Rebeca, porém, a mãe amava Jacó. Então, o próprio Jacó foi vítima disso. Ele teve um pai que preferiu o seu outro irmão gêmeo. Aí ele era amado pela sua mãe. Só que aí Jacó sofre com isso e o que ele faz? Ele repete na vida dele. Ao invés de ter aprendido com o erro do seu pai e não cometer, porque ele sofreu com isso, o que ele faz? Ele passa para frente, ele passa para os seus filhos. E aqui tem uma lição muito importante para nós, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado para não fazer com os outros aquilo que fizeram conosco. Porque essa é a nossa tendência. Né? Se nós somos maltratados pelos nossos pais, se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar maltratando os nossos filhos. Que vão acabar maltratando os filhos deles e por aí vai. Né? Se a gente leva uma pedrada, a nossa tendência agora é ver, e agora? Quem é que eu vou tacar a pedra? Né? O que eu vou fazer? Com quem agora que eu vou... Quem agora que eu vou maltratar? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes o que nós fazemos é somente reflexo daquilo que fizeram conosco. Uma pessoa muito violenta com os filhos, se não tiver cuidado, você pode olhar que foram violentos com ele, né? Foram agressivos com ele. Então, infelizmente, Jacó, ele acabou transformando ou transportando isso para os próprios filhos. E qual foi o motivo, irmãos? Qual era o motivo para José ser o filho predileto de Jacó? Sim, eu pensei nisso também, Rivani. O fato dele ser filho da mulher que ele amava, né? Só que o texto enfatiza mais a velhice dele. Parece que quando a pessoa tem neto, tem filho, acaba sendo um pouco mais amável com eles, né? Só que aí eu pensei, mas Benjamim veio depois de José. Foi ainda mais na velhice dele, mas ele preferia o outro. Ele preferia José. Irmãos, o que eu vejo aqui é que vai ser sempre assim. Esse negócio de favoritismo, esse negócio de predileção, vai ser sempre por um motivo fútil. Por um motivo sem explicação. É o filho da sua velhice. O outro era mais velho ainda. E ele amava José.
Então, às vezes, um pai vai preferir o filho porque ele dá mais trabalho do que os outros. Quem já viu isso? Né? O filho dá mais trabalho do que tudinho e é o preferido pelo pai ou pela mãe. Às vezes é o contrário, é o que dá menos trabalho. Então é o mais fácil de amar. Olha como é errado, sempre é errado, né? O favoritismo, a predileção. É sempre por algo relacionado a você. É porque ele te pede mais bênção, né? É porque ele é mais calminho. Ou então não, porque ele é mais agitado, precisa de mais cuidado. Então sempre vai ser um motivo assim estranho, né? Um motivo, é o filho da velhice. Olha. Jacó não tinha motivo para isso, para amar mais José, porque nasceu quando ele era velho. O que os outros têm de culpa nisso? Né? Agora pronto, os outros escolheram nascer quando ele era novo? Não. Então vai ser sempre um motivo assim. E o que é pior, irmãos, que nós vemos aqui é que não apenas Jacó amava José mais do que aos outros, como ele também não tinha vergonha de mostrar isso para os outros. Ele deixava claro, olha o meu preferido. Como foi que ele deixou claro? Ele fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Algumas versões vão dizer de muitas cores. Mas eu achei interessante o fato de que Jacó não mandou fazer. Ele fez. Será que ele era costureiro? Se ele era ou não, pelo menos uma vez ele fez uma roupa. Ele fez a roupa para José. Ele não deu, não. Ele fez. E aí, que tipo de roupa era essa? Primeiro, ela era uma roupa talá. Não sei como é que está na versão de vocês. Talá também? É ara também, né, Vinícius? Na corrigida está como? Eu acho que é de muitas cores. De várias cores, né? Eu creio que nesse caso a ara, ela está mais correta, atualizada. Porque talá significa, no latim, talus. Talus. Como é o nome disso aqui? Calcanhar. Então a roupa de José era uma roupa talá, era uma roupa que ia até o calcanhar. E é uma roupa usada para, por exemplo, os juízes. A toga dos juízes é uma toga talá. Você pode pesquisar. A toga do juiz é talá. Ela vai até o tornozelo. Eu disse cotovelo. Vai até o tornozelo, vai até o chão. E ela era de mangas compridas. Por que isso é importante, irmãos? Porque a túnica de trabalho, ela não tinha manga. E por que ela não tinha manga? Para as pessoas poderem movimentar os braços, poderem trabalhar corretamente. Ao dar uma túnica talá de mangas compridas para José, Jacó estava dizendo: filhinho, você não precisa trabalhar que nem os seus irmãos. Agora imagina você sendo um dos outros irmãos, com a túnica normal, sem manga, para poder trabalhar mais, e ver o seu irmão receber do seu pai uma túnica até o tornozelo com manga comprida, que inclusive era símbolo de realeza. Porque eu fui pesquisar o outro lugar onde essa expressão túnica talá de mangas compridas aparece, é quando a filha do rei Davi está usando. Então era um símbolo de autoridade. Era um símbolo de realeza. Então, Jacó tinha um filho predileto e ele deixou bem claro que ele era o filho predileto dele. Irmãos, nós vamos ver que sentimento isso vai gerar no coração dos irmãos de José. Mas antes, para a gente concluir, a pergunta é: e Deus? Como esse amor de Jacó pode ser comparado ao amor de Deus? Será que o amor de Deus é assim também? Será que o nosso Deus, Ele ama? Será que Deus tem os seus prediletos? Será que Deus tem os seus favoritos?
Será, irmãos? Será que no fundo do seu coração você não acha que você é um favorito de Deus? Que às vezes a gente tem essa impressão, né? Mas eu acho que Deus me ama mais do que os outros. Ou então ao contrário, eu acho que Deus me ama menos do que os outros. Eu sei que existem ramos do cristianismo que acreditam que Deus ama as pessoas de forma diferente. Infelizmente, eu acreditava assim. Passei boa parte da minha vida acreditando que Deus tem os seus preferidos. Deus tem os seus prediletos. Mas o que é que a Bíblia diz sobre o amor de Deus pelos seres humanos? Vamos dar uma olhada? Vou pedir a alguns irmãos para me ajudarem, tá bom? Um irmão lê Mateus 25, versos 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Quem vai ler? Levanta a mão. 5, Vinícius. Outro irmão lê João 3:16. Pode dizer decorado também, se quiser. Quem vai ler João 3:16? Leões. Outro irmão ou irmã lê Romanos 2:11. Quem vai ler? Romanos 2:11. Outro irmão lê 1 Timóteo 2:1-6. E outro irmão lê 2 Pedro 3:9. Vamos ver o que esses versos dizem sobre o amor de Deus. Começando com Mateus 5, 43 a 48. Glória a Deus. 43 ao 48, Mateus capítulo 5. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amais os que vos amam, que recompensa teis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Romanos 2:11. Alguém para ler? Dois e 11. Outro irmão procura aí 1 Timóteo 2:1-6. Oi. 2:11. Porque para Deus não há acepções de pessoas. Glória a Deus. 1 Timóteo 2:1-6. Um a 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações. 2:1-6. Tá certo. Oi. Se trata de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. No verso 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham imperfeitos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. No verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Glória a Deus. Que ele é o pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
o qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Glória a Deus. 2 Pedro 3:9. Uma Rafa. 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus. Obrigado. O que nós podemos aprender, irmãos, com esses versículos? Aí fala sobre Deus amando mais a um do que a outros. Ou aí fala de Deus tratando todos com igualdade, não fazendo acepção de ninguém, não quer que ninguém se perca, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus quer que todos sejam salvos. Então, aí nós vemos que Deus não tem favoritos. Deus é imparcial. Deus ama a todos. Lá em Mateus vai falar até dos ímpios, dos maus. Ele faz vir chuva só sobre quem ama Ele. O sol só bate na casa de quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É isso? Não. Ele faz vir o seu sol sobre maus e bons e a sua chuva sobre bons e maus. Ou seja, Deus ama todos. Agora, quem busca mais a Deus, quem obedece mais a Deus, vai receber mais de Deus. Isso aí é fato. Se alguém buscar mais o Senhor, vai ter mais de Deus. Se alguém obedecer mais a Deus, vai receber mais dele. Mas até nisso ele está sendo justo. Porque ele está tratando alguém de acordo com o que esse alguém está fazendo. Ele não está, Deus não faz isso. Deus não recompensa alguém que não busca Ele mais do que Ele recompensa alguém que busca. Isso aí Deus não faz, Deus não é injusto. Então, o que isso nos ensina de lição? Que lição nós aprendemos aqui? A lição que eu aprendo aqui é que devemos amar como somos amados. Devemos amar os outros como Deus nos ama. E como é que Deus nos ama? De forma imparcial. Deus nos ama e Deus ama também aos outros. Deus ama de forma igual, irmãos, a todos. Quem fizer mais, quem se aproximar mais dele, vai ter mais dele. Mas quem não se aproximar, não vai ter mais do que o outro que se aproximou. Ah, Deus prefere o brasileiro, né? Deus é brasileiro. Não. Deus trata a todos com igualdade. Aqueles que buscarem a Ele serão salvos. Aqueles que não buscarem, pode ser judeu, meu filho. Não vai ser salvo. Ah, mas Deus escolheu Israel. Deus escolheu para quê? Para pregar para os outros que Deus ama os outros também. Deus escolheu, não foi para ir para o céu, não. Deus escolheu para uma missão aqui na terra, de pregar para todos. Então, às vezes nós dizemos, eu sou escolhido. Para quê? Para falar para os outros que eles também podem ser salvos. Então, a lição que eu aprendo aqui é essa. Nós temos que amar como nós somos amados. Já pensou se Deus fizesse acepção de pessoas, né? Já pensou se você fosse um preterido? Preterido é alguém que não é o predileto. Você ora, e aí Deus só ouve o Júnior. Como é que pode, rapaz? Eu oro, e Deus só escuta o Júnior. Eu faço a mesma coisa que o Júnior faz, mas Deus só recompensa ele. Irmãos, Deus não é assim. Deus trata a todos com igualdade. Depende
do caráter de cada um, do comportamento de cada um. Isso é ser imparcial. Deus ama a todos. Se a pior pessoa da terra agora se converter, Deus vai amá-la. Deus vai aceitá-la do mesmo jeito, né? Então é assim que nós temos que tratar também. Em primeiro lugar, a nossa família. Às vezes, irmãos, nós queremos amar mais quem nos trata melhor. Não é assim? Ao filho que me trata melhor, que me respeita mais, nós temos a tendência de amar mais, de favorecer mais. Está errado. Está errado. Amar mais um pai ou uma mãe, amar mais um tio do que outro. Temos que ser justos, querer o bem de todos. É claro que recompensas diferentes vão vir para cada um, mas temos que amar no nosso coração. O amor tem que ser igual. Temos que amar também os irmãos da igreja de forma igual, né? Não pode haver aquelas famosas panelinhas. Inclusive eu confesso que no passado, irmãos, eu quase caio nisso aí. Né? Tinha os irmãos da igreja com quem eu só saía com esses irmãos, eu só tinha amizade com esses irmãos, aí peraí, Senhor, está errado, eu sou pastor, eu tenho que me relacionar com todos de forma igual. É claro que vai ter aquelas pessoas com quem você vai ter mais afinidade, mas o amor tem que ser igual. A palavra de Deus vai nos ensinar isso, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, tem que ser igual. Então, examine o seu coração e veja como você tem amado os outros. E o nosso desafio é amar como Deus nos ama. Vem. Sim. Exatamente. Isso aí traz muitas dores, como o Vinícius está falando, traz muitas consequências, irmãos. É claro que a graça de Deus vai ajudar aquele familiar que se sente desprezado, né? Mas nós seremos responsabilizados por Deus se fizermos isso. A gente até acha que tem motivo para fazer, né? Mas Deus não nos ensina a agir dessa forma. E isso vai trazer muitos problemas para a família de José. Muitos problemas mesmo. Assim como trouxe para Jacó, trouxe para José, trouxe para Caim e Abel, Deus vai nos mostrar que também vai trazer para cada um de nós, né? Então, tenhamos muito cuidado com isso. Se nós não gostamos, às vezes a gente brinca, né? Eu e os meus irmãos, a gente brinca em relação a isso, já brincamos muito. Ah, mas mamãe prefere o fulano, papai prefere o fulano. Mas era só brincadeira, porque a gente sempre notou o esforço deles dois para nos tratar de forma igual. Todos os filhos. Papai teve 9 filhos e ele tratava todos com igualdade. Da mesma forma, a nossa mãe. Nós temos visto, né, esse esforço, essa igualdade de amor. Isso é muito importante para nós, né? Que possamos fazer isso também uns com os outros. Possamos amar até os difíceis de serem amados. E orar ainda mais por estas pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar aqui a nossa escola dominical. Lembrando que logo mais à noite no culto nós teremos a ceia do Senhor, primeira ceia do ano. Se prepare, venha consagrar em atitude de oração para nós celebrarmos ao Senhor. Se você puder, traga 1 quilo de alimento, ou o que puder trazer para ser distribuído com os irmãos. Amém? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, na qual nós te buscamos, Senhor, e nós aprendemos um pouco mais sobre o teu amor, o teu impressionante amor, Senhor, por cada um de nós, porque o Senhor nos buscou antes mesmo de nós te buscarmos. Quando não queríamos nada com o Senhor, mesmo assim o Senhor queria algo conosco, o Senhor queria uma aliança, o Senhor queria um relacionamento. E muitas vezes, Pai, o nosso amor humano não reflete o teu amor divino por nós. Mas nós aprendemos nesta manhã, Pai, que deve ser diferente,
que devemos ser, Senhor, mais justos possíveis, não mostrar favoritismos, predileções, mas amar a todos de forma igual, Pai. Nem sempre estaremos presentes na vida de todos, mas que o nosso amor, Pai, o nosso sentimento de uns para com os outros esteja sendo, Pai, igual, pois é assim que o Senhor é e é assim que o Senhor nos ensina a ser. Ser com aqueles, Pai, que estão hoje no mundão, Pai, estão afastados dos teus caminhos, ou porque nunca te conheceram, ou porque já te conheceram, Pai, e se perderam no meio do caminho, Pai. Que o Senhor toque em seus corações e nos use para trazê-los para mais perto de Ti. Muito obrigado. Sei com o restante deste dia e o culto de Santa Ceia logo mais à noite, que seja tudo, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, pois tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima